Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou César e nesta aula será apresentado como fazer o upload do arquivo e em seguida descompactar este arquivo zip. Isto é, primeiro, realizo o upload do arquivo para o servidor, depois eu consigo pegar este arquivo zip, abrir e descompactar o mesmo. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, este formulário, no qual o usuário consegue selecionar um arquivo zip, somente arquivo zip, não consegue selecionar arquivo com outra extensão. Clicando em enviar, será enviado o arquivo para o servidor e também será descompactado. Confiro, clicando em enviar, arquivo descompactado com sucesso, confiro no servidor, fez o upload do arquivo, em seguida descompactou os arquivos que estão dentro do arquivo zip. Importante, eu estou apresentando como descompactar arquivo com extensão zip. E antes de começar a aula, eu agradeço a todos que deram sugestão para esse conteúdo, seja quem deu sugestão no curso ou quem deu sugestão através do YouTube ou através do e-mail. Então, você também pode dar a sua sugestão para novos tutoriais. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code. Você pode utilizar qualquer outro editor de sua preferência, como também qualquer outro navegador. Eu starto o servidor local WAMP Server. Após ter startado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, diretório padrão do WAMP Server e o diretório Celc que eu criei e sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code com o diretório aberto, crio o primeiro arquivo sendo o index.php. Coloquei a estrutura básica do HTML para agilizar, indicando que é um arquivo do tipo HTML. O idioma é português Brasil, aceita caracteres especiais, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, título para ser apresentado na aba do navegador e coloquei um título para ser apresentado. Abro no navegador só para conferir como que está ficando. Para isso coloco localhost, porque é um servidor local, e em seguida o diretório cell, que tem o título upload descompactar arquivo zip. Se é o upload, preciso criar o formulário. Para facilitar a compreensão, coloquei o comentário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, finalizando é o formulário. Dentro da tag form, utilizo o método post para enviar os dados e também o atributo action, indicando para qual página que deve ser enviado. Deixo vazio, precisa de mais um atributo, mas eu quero apresentar o erro sem esse atributo. Depois, assim fica mais fácil de vocês lembrarem do atributo. Label e indico que deve ser enviado um arquivo com extensão zip. E próximo passo é criar o campo. Utilizo a tag input, indicando que é um campo. Tipo do input é file, o usuário pode enviar o arquivo, o editor está auxiliando. Um name para este campo será arquivo, e isso no momento é o suficiente. Depois eu indico que eu quero somente arquivo zip. E o próximo passo é input type. Quero criar um botão para submeter o formulário, então é type submit. Um name para este campo, sendo btn-enviar-zip, e também o atributo value, o valor que será apresentado no botão, a palavra. E também acrescento duas quebras de linha. Confiro no navegador como que está ficando, eu atualizo e tenho o campo escolher arquivo zip. No momento, se eu clicar aqui em escolher, eu deveria ter a opção de selecionar somente um arquivo zip, este arquivo extensão zip. Mas eu consigo selecionar qualquer outro arquivo, Word, PDF, imagem, tem também Photoshop em algum lugar aqui. Eu quero somente selecionar zip, que seja apresentada a opção somente zip. Seleciono no momento este arquivo zip ou seleciono uma outra extensão. Observe que eu consegui selecionar,
mas eu posso acrescentar mais um atributo indicando o tipo de arquivo que eu aceito. Utilizo este atributo com este valor, indicando que é somente arquivo zip. Atualizo a página, venho escolher arquivo e agora está apresentando somente arquivo zip. Se eu clicar aqui, consigo abrir. Os outros arquivos, imagem, e tinha também um arquivo Photoshop, Word, PDF, não está sendo apresentado, somente arquivo zip. Assim já eu forço para o usuário selecionar. É claro, há formas de burlar, por exemplo. Se eu clicar botão direito e em seguida exibir o código-fonte, não é inspecionar, venho em inspecionar, acessando no inspecionar, venho no input e consigo remover este atributo. Removendo esse atributo, venho escolher arquivo, está apresentando todos. Então, eu também preciso ter a validação no upload. Mas, no momento, isso aqui, para os usuários comuns, eu consigo já forçar para que selecione somente arquivo zip. Próximo passo é receber os dados deste formulário, mas para isso será trabalhado com PHP. Coloquei aqui na parte inferior, mas ao invés de ser na parte inferior, eu coloco aqui abaixo do H2, para eu conseguir apresentar as mensagens de forma mais adequada. Utilizo o filter underline input para receber os dados, filter input array, e recebo através do método post, input post. E recebo tudo com uma string, filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados. Dou um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Retorno no navegador, seleciono um arquivo, clico em enviar, não conseguiu. Eu tenho um erro na linha 16. Eu coloquei um ponto ao invés da vírgula. Agora sim, retorno, atualizo, escolher, seleciono um arquivo. Observem que quando eu carreguei a página, apresentou nulo, não deveria apresentar este var dump. Se eu clicar em enviar, ele deve apresentar o var dump somente quando o usuário clicar no botão, quando existir este btn enviar zip. Eu acrescento o hífen para verificar se o usuário clicou no botão. Então, se for diferente de vazio, se foram dados o que está dentro desta variável. Esta variável possui um array. Eu quero a posição btn enviar zip, esta chave do array. Se existir, acessa este hífen. Colocar um comentário para auxiliar e aí sim ele pode dar o var dump. Somente deu o var dump quando o usuário clicar no botão. Atualizo, não deu o var dump, porque o usuário não clicou no botão. Mas se eu escolher um arquivo, clicar, agora deu o var dump. Próximo passo é receber o arquivo que o usuário está enviando através do formulário. Coloquei o comentário, inclusive este var dump eu não preciso mais, posso retirar. E no receber, utilizo o cefrão underline files para receber o arquivo do campo. Qual é o nome? Eu coloquei nome do campo arquivo. Eu coloco arquivo zip só para indicar que é um arquivo zip e aqui ficar diferente. Arquivo zip, o nome do campo. E atribuo para uma variável com o nome de arquivo. Dou um var dump nesta variável para conferir se eu estou recebendo o arquivo corretamente. Atualizo, seleciono um arquivo zip, clico em enviar, tem um erro. Este erro eu deixei de propósito, indefinida variável arquivo. Por quê? Eu preciso indicar que eu quero trabalhar com arquivo. Neste local, eu acrescento o atributo entype no formulário e o editor está auxiliando, que eu tenho multipart form data, que eu quero trabalhar com arquivo. Agora que eu acrescentei esse atributo, será que funciona? Seleciono um arquivo, clico em enviar, funcionou.
Então, eu deixei de propósito. Lembram que eu falei, havia mais um atributo, mas vou deixar. É porque, com o erro, vocês vendo o erro, resolvendo o erro, vocês aprendem mais. Quer dizer, vocês não, qualquer um. Eu também, quando resolvo um erro, eu aprendo mais. E tenho o nome do arquivo compactado, o tipo é um arquivo zip, o local temporário que foi criado na minha máquina, em seguida eu tenho erro, não houve erro nenhum, o tamanho, então você pode validar o tamanho, validar a extensão. Falando em validar a extensão, é isso que eu quero fazer. Eu pego este MIME-type, então isso significa MIME-type. Quando você quiser validar uma extensão, você pesquisa por MIME-type do arquivo. Para isso, verifico se cifrão arquivo, tipo, então vai ser o type, peguei esta chave type, se o valor que estiver dentro desta chave for diferente de o valor que eu havia copiado, este valor, isso daqui, estou colocando, se for diferente, estou negando, então acessa este if e neste if posso imprimir uma frase. Coloco echo, em seguida abro P de parágrafo, coloco uma frase, erro necessário enviar arquivo zip, acrescento o atributo style porque eu quero um CSS inline somente a cor. É o erro, então vai ser da cor vermelha. Eu retiro este selecionar arquivo zip, ou eu comento este campo e crio um campo abaixo. Então, esse aqui eu comento e crio o sem o tipo. Desta forma, o usuário consegue selecionar qualquer tipo de arquivo. É isso que eu quero. Seleciono um arquivo, por exemplo, um PDF, clico em enviar, erro necessário enviar arquivo zip. Se eu selecionar um arquivo zip, ele deve acessar o else. Então, aqui eu coloco echo, em seguida a frase continuar. Continuar a implementação, indicando que está correto. Seleciono um arquivo zip agora, clico em enviar, continuar. Funcionou corretamente. Quando for válido, continua o processamento. E dentro deste else, primeiro eu crio um novo nome para o arquivo, utilizo MD5, vai ser gerada uma chave da hora atual. Pego o time para conseguir pegar a hora. E esse valor eu atribuo para uma variável com o nome de renomear underline arquivo, porque este é o nome que será utilizado para o arquivo. Porque se o usuário selecionar um arquivo com caracteres especiais, é claro, esse aqui não é um zip, mas possui caracteres especiais. Eu quero retirar esses caracteres especiais para evitar qualquer problema. Por isso, eu vou renomear o arquivo. Depois, eu preciso realizar o upload do arquivo. Ah, faltou o caminho antes do upload. E o caminho vai ser para o seguinte diretório. Crio o diretório, destino arquivo zip, bem claro para que serve esse diretório. Eu crio uma variável com o nome de caminho underline upload, recebe o seguinte, sendo destino arquivo zip. Somente eu coloco entre aspas duplo, não vai interferir em nada no momento, mas eu prefiro colocar entre aspas duplo. E realizar o upload, eu utilizo o move. O upload deve mover o arquivo. Qual arquivo? O arquivo que está dentro da variável arquivo, a mesma que eu dei o var_dump, eu pego o arquivo do local temporário, temp_name, arquivo é um array, então é a posição temp_name. Este arquivo deve ser enviado para qual local? Para este local, caminho upload. E concateno ponto, e o nome do arquivo será esse nome novo. Renomear arquivo zip. Faltou agora a extensão. Então, aqui acima eu concateno e acrescento ponto extensão zip. Primeiro ponto é para concatenar, para juntar. O segundo é para indicar ou separar o nome da extensão.
estou fazendo o upload, mas eu quero verificar se realmente conseguiu realizar o upload. Se conseguiu realizar o upload, acessa o if. Se não, acessa o else. E no else eu acrescento uma mensagem de erro. Echo p de parágrafo, finalizo o p de parágrafo, internamente coloco uma frase. Eu coloquei Ctrl B, por isso que escondeu a lateral, retorno Ctrl B novamente e acrescento o atributo style, um CSS inline, color é um erro, então vai ser da cor vermelho. Erro, arquivo não enviado. Quando não conseguir enviar, acessa o else. E quando conseguir enviar, vou chamar uma função para descompactar o arquivo zip e preciso enviar como parâmetro o endereço do arquivo. Crio então uma função aqui, função para descompactar arquivo zip e recebe como parâmetro o caminho do arquivo. Utilizo a palavra reservada para criar a função com o nome de descompactar arquivo zip, deve receber como parâmetro o local do arquivo. Por exemplo, eu estou movendo o arquivo para este local. E posso chamar esta função descompactar arquivo neste local. Somente aqui eu coloco um echo e acessou a função, só para indicar que acessou a função. E também eu consigo testar se está conseguindo fazer o upload. Chamo a função descompactar arquivo zip. Testo se realmente está funcionando. Está apresentando um erro porque eu preciso passar um parâmetro. Eu não estou enviando o parâmetro. Precisa ser o caminho do arquivo. Então, pego o caminho upload, depois eu concateno com o renomear arquivo. Confiro se realmente está funcionando, somente antes, neste echo, eu acrescento também o nome do arquivo, sendo o caminho. Testo se realmente está funcionando, escolho, ele está apresentando todas as extensões. Ok, pode ser todas as extensões? Não, eu quero que apresente somente as extensões permitidas. Então, esse campo agora eu comento, porque eu já apresentei esta funcionalidade, e pego este que ele indica somente arquivo zip, que eu posso selecionar. Atualizo, seleciono um arquivo zip e clico em enviar. Função destino, ele está apresentando destino arquivo zip e depois o nome do arquivo zip. Confiro no diretório, fez o upload corretamente. Então, o nosso upload está funcionando e também está chamando a função. Dentro desta função, ao invés de eu colocar somente esta frase, coloquei destino dos arquivos descompactado, porque agora eu quero descompactar. O upload eu estou fazendo, falta é descompactar. Será enviado para destino arquivos. Preciso criar esse diretório, clico na raiz para criar na raiz. Cuidado para não criar dentro desse diretório. E atribuo para uma variável com o nome de destino. Próximo passo é instanciar a classe zip, classe responsável em manipular arquivo zip, new, palavra reservada, e instancio esta classe zip arquivo. Após ter instanciado, eu crio um objeto, atribuo para a variável zip. Se você não sabe o que é uma classe, o que é um objeto, isso eu abordo no curso de PHP orientado a objeto. Preciso abrir o arquivo, pego o objeto zip e chamo o método open para abrir o arquivo que eu estou recebendo como parâmetro. Eu coloco o caminho do arquivo. E posso extrair o arquivo, e quando eu extrair, eu posso verificar se conseguiu executar corretamente. Se pego o objeto zip está aqui, para extrair, utiliza este método, extrair o arquivo para qual local? Para esse destino. Se conseguiu extrair corretamente, se retornar true, então acessa este if.
se não, acessa o else. E neste if, eu return true, significa que conseguiu executar corretamente. Se não, neste local, eu coloco return falso, que não conseguiu executar corretamente, não conseguiu extrair. E por último, falta fechar o arquivo zip após descompactar. Para isso, pego o objeto zip e chamo o método fechar. Agora sim. Se eu estou retornando true e falso, eu posso utilizar esse true e falso para conseguir verificar se conseguiu descompactar quando eu chamo a função. Simplesmente eu acrescento o if. Se conseguiu executar corretamente, se retornou true, esta função descompactar arquivo, essa função retornou true, executou corretamente. Se retornou falso, então não acessa este if, acessa o else. Quando conseguir, posso imprimir a seguinte frase: echo e internamente arquivo descompactado com sucesso. Se é sucesso, acrescentar um CSS inline, só a cor já é o suficiente, indicando a cor verde. E quando não conseguir descompactar, eu coloco primeiro a cor vermelha em hexadecimal, em seguida erro, arquivo não descompactado com sucesso. Não conseguiu descompactar o arquivo. Testo se realmente está funcionando toda esta implementação, conferir, destino arquivo está vazio, eu tenho um destino arquivo zip. Eu faço o seguinte, eu deixo aqui um arquivo vazio, porque depende do descompactador que você utilizar no seu computador, ele pode apresentar erro quando tiver algum diretório vazio. Então, nenhum diretório está vazio, tem um arquivo ao menos internamente. Eu comento este var dump da linha 23 para eu não esquecer depois de comentar. Não vai ser utilizado mais este var dump. Seleciono um arquivo zip, só consigo selecionar o arquivo zip clicando sobre o mesmo, arquivo descompactado com sucesso, conferir. Exatamente, fez o upload do arquivo, lembram que eu excluí? Então agora eu tenho este arquivo, fez o upload, renomeou o arquivo, porque se o usuário fizer o upload de um arquivo com caracteres especiais, eu evito o problema. Fez o upload do arquivo, após ter realizado o upload, descompactou o arquivo. Se você abrir esse arquivo, é isso que eu vou fazer agora, é abrir o arquivo, destino arquivo zip. Internamente tenho este arquivo 38, abro o mesmo. E este arquivo zip possui internamente esses três arquivos. São os mesmos três arquivos que estão aqui após ter descompactado. Está funcionando o nosso descompactar. Realiza o upload, então o usuário consegue selecionar um arquivo. Após ter selecionado, faço o upload do mesmo e após ter realizado o upload, eu consigo descompactar. Importante, eu estou trabalhando com a extensão zip. E o usuário comum, ele só consegue selecionar um arquivo zip, exceto retirando o atributo. Lembram? O atributo que eu posso retirar, mas se o usuário retirar o atributo, apresento para vocês novamente, só para lembrarem, se eu retirar este atributo, eu consigo selecionar qualquer extensão, mas se eu selecionar um PDF, clico em enviar, erro necessário enviar arquivo zip, porque eu tenho a validação no PHP. Eu só aceito arquivo zip e arquivo zip com este MIME-type. Se você utilizou para compactar o arquivo zip algum programa que não compacte arquivo zip com este MIME-type, não vai funcionar. Precisa ser arquivo zip com este MIME-type. Se você utilizou um outro programa para compactar com extensão zip e ele está gerando um MIME-type diferente, você dê um var dump e verifique qual é o MIME-type que ele está gerando. Mas, na maioria das vezes, vai ser este MIME-type gerado. Escolho um arquivo zip, clico em enviar, arquivo descompactado com sucesso. Feito o upload descompactado,
Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.